Bom dia, graça e paz, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, nós estamos nessa jornada durante todo esse ano, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Diariamente estamos aqui lendo e meditando na Palavra de Deus. E nesse momento nós estamos meditando no livro de Deuteronômio. Então, pega a sua Bíblia aí, abra nesse livro, que é o quinto livro do Antigo Testamento, é o quinto livro escrito por Moisés, completando o Pentateuco, os 5 livros que Moisés escreveu, os 5 primeiros do Antigo Testamento, e se prepara aí para a gente dar esse mergulho nas Escrituras Sagradas. Se você está assistindo essa live pelo YouTube, você está assistindo ela gravada, então se inscreva no meu canal, curte o vídeo, comenta o que Deus está falando ao seu coração, compartilha também para que outras pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus e para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa entregar para mais pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos 4 cantos dessa terra. Amém? Então vamos lá. Nós vamos estar orando agora. Bom dia, meninas! Graça e paz, que bom ter vocês aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, te exaltamos, Senhor, nesse dia. Que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Senhor, ministrar profundamente aos nossos corações. Que nós possamos ter clareza, que os nossos olhos se abram para que nós venhamos compreender a tua lei e guardá-la no nosso coração, vivendo de forma a te honrar, te glorificar e te adorar. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia. Então vamos lá, meu povo. Nós estamos entrando agora no segundo discurso de Moisés. Eu falei ontem, né, que a gente ia entrar no segundo discurso de Moisés. A gente leu a transição para o segundo discurso e agora a gente vai... A gente já leu o capítulo 5, né? O capítulo 5, ele fala... Deixa eu voltar uma página aqui, peraí. Dos mandamentos para a comunidade da aliança. E agora, no capítulo 6, é a ordem para que se ensine a lei. A gente vai para Deuteronômio 6. Vou colocar aqui Deuteronômio, capítulo 6. Esse nome é complicado, né, gente? Complicadinho. Comentário fixado aí. Então, vamos lá. Vamos mergulhar aqui na leitura. Chamado para compromisso total. Uau! Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Lembrando que Deuteronômio é um discurso de Moisés para o povo que está prestes a entrar na terra prometida. Eles estão ali recebendo as últimas instruções de Moisés, porque Moisés não vai entrar. Então, Moisés, como quem está se despedindo, está relembrando eles daquilo que eles precisam estar atentos na terra prometida. Amém? Não deixem de cumpri-los na terra que em breve possuirão. Verso 2. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Vou pegar aqui as minhas canetinhas para fazer aqui os grifos. Vocês estão marcando aí também, gente? Ouçam e tenham cuidado de obedecer. Lembra que eu falei que para Deus ouvir e obedecer é a mesma palavra, né? Então, tudo irá bem com vocês e seus filhos na terra que produz leite e mel com fartura,
exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Olha só esse versículo. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Uau! Heitor, desliga. Olha só, gente, esse versículo aqui, grifa aí na sua Bíblia. Aí vai vir o versículo 6. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Eu já falei várias vezes que eu tive uma revelação dessa palavra aqui com relação àquela fala que toda mãe já fez, quando diz assim, ó, será que eu vou ter que falar 1000 vezes a mesma coisa? E sim, vamos ter que falar 1000 vezes a mesma coisa. Tem uma versão, deixa eu ver aqui na NVI, tem uma versão que diz que é inculcar. Aqui na NVI fala no verso 7, ensine-as com persistência. E na NVT que eu tô lendo, tá, repita-as com frequência. E eu acho que na Almeida diz sobre inculcar, inculque, quer dizer o quê? Sim, você tem que falar 1000 vezes, quantas for necessárias, você vai ter que falar, para que os seus filhos guardem a palavra de Deus. E aí aqui ele dá a instrução, né? Onde e como fazer isso. Ele fala para repetir com frequência, conversar a respeito quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, ou seja, em todas as oportunidades, em todos os momentos, nós temos oportunidades para falar aos nossos filhos sobre a palavra de Deus. Sabe, a gente está vivendo num mundo onde as pessoas acham que são os pastores que têm que ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos ou até para nós mesmos, né? Talvez você também acha que é o pastor da sua igreja que tem que ensinar a palavra de Deus para você. Sim, nós como pastores, nós estamos lá para ministrar a palavra de Deus. Mas a Bíblia ainda, graças a Deus, todos nós temos acesso a ela. E nós precisamos ter a responsabilidade de ler, de meditar e ouvir de Deus, sabe? O que Deus tem para nós e passar isso para os nossos filhos. Passar isso na nossa casa. Os mandamentos, os princípios, os estatutos do Senhor. Então, aqui Deus falava para eles que eles tinham que amarrar na testa. Depois eu vou colocar uma imagem lá nos meus stories. Os filactérios, né? Eles amarravam umas caixinhas assim na testa, nos braços, né? Nas roupas e nos batentes das portas. Eles colocavam a palavra de Deus amarrada na testa, nos umbrais também das casas. Que foi, Heitor? Pode ir? Uhum. Pega o Lego e vem brincar aqui. Vamos lá, gente. Vida real acontecendo aqui. Verso 10. Em breve, o Senhor seu Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas, que vocês não construíram. As casas estão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão da terra do Egito.
temam o Senhor, o seu Deus, e sirva a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dele. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus... Deixa eu botar aqui. Pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Lembra que a gente falou ontem que ele é zeloso? Em algumas versões vai dizer que Deus tem ciúmes de nós. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Faça o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que faria. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Marca aí, gente, esse versículo 20. Os filhos vão perguntar aos pais. Eles têm que perguntar aos pais. E aí, verso 21. Então vocês lhes dirão: éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o Faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que havia prometido sob juramento a seus antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Uau, gente, olha só esse último verso do capítulo 6. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente os mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Uau! Quantos de nós estamos cheios de justiça própria, querendo fazer com o outro, querendo que o outro faça aquilo que não faz, aquilo que a pessoa própria não faz. Isso se chama de justiça própria. Querer exigir do outro aquilo que nem mesmo a pessoa faz, ou querer exigir, né, uma vingança, uma punição que não cabe a nós decretarmos isso. Mas a nossa justiça está em obedecermos cuidadosamente os mandamentos do Senhor. Uau! Vamos lá agora para Deuteronômio, capítulo 7. Deixa eu fixar aqui. Está fixado aí, Deuteronômio, capítulo 7. O privilégio da santidade. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-las em suas mãos e vocês a conquistarem, destruam-nas completamente. Não façam tratados, nem tenham pena delas. Nós já falamos aqui sobre isso, né? Sobre o porquê que Deus falou que era para destruir tudo e todos. Porque se ficasse uma criança que fosse, eles corriam o risco de ser contaminados por só esse pouquinho de pecado.
Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras e despedacem suas colunas sagradas. Cortem os postes de Aserá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes, foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Meu Deus, que lindo isso! Olha só, gente. Verso 8. Foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Ele nos amou primeiro desde sempre. Por isso o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem a seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos esses mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Meu Deus, gente. Tem que marcar tudo isso aqui. Tudo. Guardar no coração. Verso 12. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com cuidado, o Senhor, seu Deus, cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Uau! Verso 13, que lindo! Quando chegarem à terra que ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Filho, maneira um pouquinho o barulho aí desse Lego, por favor. Não, tá fazendo bastante. Verso 16. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Uau! Deixa eu pegar outra caneta aqui. Pois isso seria uma armadilha. Ah, não dá nada, é só uma vezinha, é só um pouquinho. É uma armadilha. Passarinho caiu uma vez só no assalpão, na armadilha. Não tem como só provar um pouquinho. É uma armadilha, caiu na armadilha, já era. Verso 17.
Talvez vocês se perguntem: como poderemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Novamente, como eu já falei outro dia aqui, a gente vai encontrar 365 vezes na palavra de Deus: não tenham medo, não temas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor, seu Deus, fez ao faraó e toda a terra do Egito. Lembrem-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor, seu Deus, enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembrem-se dos sinais e maravilhas, da mão forte e do braço poderoso, com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor, seu Deus, usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor, seu Deus, enviará terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. Meu Deus, esse nosso Deus é maravilhoso demais, né? Ele é tremendo demais. Ele vai na frente, ele faz aquilo que precisa ser feito para que os seus filhos, os seus escolhidos, possam tomar posse daquilo que ele determinou, né? Não daquilo que a gente quer, mas daquilo que ele quer para nós, daquilo que é plano dele pra gente, que é o que esse povo aqui está desfrutando. Eles estão indo tomar posse de uma terra que Deus deu. Não é a terra que eles queriam, não era o lugar que eles queriam, mas é o que Deus deu. Então Deus diz: não tenham medo, lá tem gigantes, lá tem outros povos mais numerosos, mas eu vou à frente, eu vou enviar terror para eliminar eles, para expulsar eles, porque esta terra é de vocês, eu dei para vocês. Então, a gente precisa também estar bem atento a isso, sabe? Porque aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mas às vezes a gente quer dar ordem para Deus. A gente quer que Deus seja nosso empregado, que ele nos sirva, ao invés de a gente servir a Deus. Então a gente diz: ah, Senhor, eu quero ir para lá. Vai, me abençoa, faz, não sei o que. Não, não é assim. Nós é que servimos a Deus. E nós precisamos ouvir a direção dele e saber para onde ele quer que nós vamos. E ele vai com a gente e ele vai abençoar. Diferente de quando alguém se coloca como Deus e coloca Deus como servo. E aí, não, eu quero ir para lá. Então, Deus vai. Deus abençoa. Deus faz. Deus isso. Não, o Deus é ele. Não somos nós. Nós somos seus servos, nós somos seus filhos. Então, como filhos amados, nós precisamos ouvir a voz do Pai e obedecer e seguir a direção dele. Amém? Vamos lá. Verso 21. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus está entre vocês e é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês. Deixa eu só anotar aqui, gente. Pouco a pouco, vocês não as eliminarão de uma vez, pois, se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rapidamente, rápido demais, e os ameaçariam. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Uau! Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata, nem o ouro que os reveste. Não tomem nenhum desses metais para si, pois isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor, seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles,
vocês serão destruídos. Considerem estas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Eu lembrei aqui agora de algo da minha infância, né? Que a minha mãe ensinava. Porque eu já vi que tem gente que tem o costume de achar coisas na estrada, enfim, e trazer para dentro de casa. E a minha mãe sempre me alertava, não traz coisa da rua para dentro de casa. Porque tu não conhece, tu não sabe de onde que veio isso, que procedência tem isso, se isso tem dono, se não tem, ou se foi consagrado a algum, né, Deus, né, algum demônio, enfim. Então, e agora lendo, né, isso aqui, trazendo à memória essa leitura, olha o que Deus está falando. Vocês vão encontrar talvez lá coisas, ai, nossa, que bonitinho isso daqui, nossa, é de ouro, ai, vou levar para mim, vou guardar. Não faça isso, porque se você traz para dentro da sua casa aquilo que é detestável para o Senhor, aquilo ali vai virar maldição dentro da sua casa e você vai ser destruído por isso. Era o que ele estava dizendo aqui. Então, não traga nada para sua casa, considere tudo detestável e destrua, porque a melhor coisa que a gente pode ter é a presença de Deus. Nada mais é mais valioso do que a presença de Deus. Amém? Vamos lá então para o capítulo 8, deixa eu ver se dá tempo aqui de a gente ler. Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, é bem pequenininho, vamos ler. Chamado para lembrar e obedecer. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão. Nossa, que tanto verbo, olha só. Tudo é tudo para o futuro. Se eles obedecessem cuidadosamente, eles viveriam, né? Multiplicariam, tomariam posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Uau! Gente, vocês lembram aqui, olha só quem foi que falou isso. Lá em Mateus, quando Jesus, a gente já leu isso aqui esse ano. Quando Jesus é levado ao deserto e o diabo vem tentar ele, e o diabo diz para ele, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus cita um texto bíblico. Qual foi o texto bíblico que Jesus citou? Jesus citou esse texto aqui. Aqui, ó, para lembrar aos seus antepassados que não lhes ensinar as pessoas, lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. Grifa aí, ó, você pode fazer um paralelo lá com Mateus 4, com esse texto aqui. Verso 4. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor, seu Deus, disciplina vocês para o seu próprio bem. Uau! Gente, imagina que eles andaram 40 anos pelo deserto e a roupa deles não se gastou. É muito cuidado de Deus, né? A roupa não gastou, o calçado não gastou, o pé não inchou, não criaram bolhas. Vocês lembram que a gente leu aqui há alguns dias atrás, no primeiro capítulo, eu acho, de Deuteronômio,
o tanto de mudança que eles fizeram, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, foram muitas mudanças. Muitas andanças, foram 40 anos, né? Andando no deserto. E diz aqui que os pés deles não incharam e não criaram bolhas. E que Deus disciplina eles, assim como um pai disciplina um filho. Verso 6. Portanto, obedeçam os mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele. Pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras, com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembrem-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Uau! Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre antes de comer, né, eu oro, agradecendo ao Senhor por aquele alimento, consagrando ele ao Senhor e pedindo, né, que aquele alimento faça bem e não mal, porque muitos alimentos têm nos feito mal, né? E lógico, né, gente, se tiver comendo um alimento que a gente já sabe que não é bom, não adianta pedir para fazer bem, né? A não ser que seja, sei lá, num lugar onde você não tem outra opção, que seja a sua única opção. Então, há poder na oração, ore e declare isso. Mas se você pode escolher por um alimento saudável, escolha um alimento saudável. Mas assim, o que eu quero dizer é que depois de comer, eu sou uma pessoa que eu aprecio muito a comida, eu gosto de comer. E quando eu termino de comer, eu digo, ai, Senhor, obrigado. Que bom poder comer, né? Ai, obrigado, Senhor. E ele tá dizendo aqui, ó, no verso 10, quando tiverem comido até se saciarem, ó, não é até ficar cheio, é até ficar satisfeito, né? Você quer mais, fulano? Não diga assim, ah, tô cheio. Diga, não, estou satisfeito. A gente não tem que comer para ficar cheio, a gente tem que comer para ficar satisfeito. E olha só o que Deus está dizendo aqui, até se saciarem. Lembrem-se de louvar o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado para que, em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam os mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. Quantos, né, gente, vão para a igreja, fazem campanha e buscam o Senhor. E aí, quando são abençoados, esquecem do Senhor. Ai, Senhor, eu quero um carro, me ajuda, me dá um carro. Quantas pessoas? Aí ganha o carro, daí vai viajar, vai passear e pronto, esquece. Ai, Senhor, eu quero uma casa na praia. Daí vai, compra a casa na praia e pronto, esquece. Tira férias de Deus também, tira férias da congregação de fé. Verso 12. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. Ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene
que ele fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Uau! Meu Deus, que capítulo é esse? Que capítulo maravilhoso esse capítulo 8. Que banquete. Que ensino lindo que nós precisamos guardar no nosso coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo privilégio que temos de acessar a tua palavra, de conhecer a tua vontade, a tua verdade, reconhecendo, Senhor Deus, que só tu és Deus e que nós estamos aqui para te servir, para ouvir e obedecer a tua voz, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que nós venhamos ter um coração disposto a te obedecer, a cumprir todo o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu recebi uma... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. A Lilian pediu para fazer oração por um amigo. O nome dela é Adriano. Adriano. Está internado com um quadro grave de AVC. Então vamos orar juntos, gente. Pai, eu quero colocar diante de ti a vida do Adriano, Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe quem ele é, certamente. Por isso nós, Pai, nos colocamos aqui diante do Senhor, pedindo, Pai, para que o Senhor venha intervir na vida desse homem, trazendo cura, trazendo livramento sobre ele. Em nome de Jesus, envia anjos lá, Senhor Deus, dá sabedoria às equipes médicas, ao tratamento que está sendo feito, que venha ser eficaz, que venha um bálsamo do céu agora sobre a vida dele, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo vida, trazendo, Senhor Deus, fazendo talvez um milagre lá nesse momento, neste ambiente, Pai. Toma, enche aquele ambiente com a tua glória, Senhor. Toma a vida do Adriano, guarda a vida dele. E eu oro que ele seja tocado e curado e glorifica ao Senhor por isso e testemunhe dos feitos do Senhor na vida dele. Em nome de Jesus, Pai, eu oro crendo e já agradecendo por essa vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Beijo, gente, no coração de vocês. Essa live vai ir lá pro YouTube, tá certo? Então depois você vai lá, curte, comenta aquilo que Deus falou no seu coração, compartilha, se inscreve lá no meu canal e um beijo. Amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente. Tchau, Deus abençoe.